Exercício 3. Muito interessante esse exercício. Olha só. Dois vetores, vetor V1 e V2, formam entre si um ângulo θ e possuem módulos iguais a 5 e a 12 unidades, respectivamente. Ou seja, ele afirma que V1 tem módulo, vamos anotar aqui, V1 possui um módulo de 5 unidades e V2 possui um módulo de 12 unidades. Pronto. Aí ele ainda afirma o seguinte: se a resultante entre eles possui um módulo, se o vetor resultante, vou chamar de R, possui um módulo igual a 13 unidades, pode-se afirmar que o ângulo entre eles... Bom, vamos pensar assim. Se os dois vetores fossem paralelos, tá? Se V1 e V2 fossem paralelos, na mesma direção e mesmo sentido, vou desenhar aqui V1 pequenininho e V2 maior, em maior, né? Tá aqui. Nós já saberíamos o quê? Que deveríamos somar de forma simples. Então, ficaria 5 de V1, aqui V1, e aqui V2. Então, 5 mais 12 não vai dar 13, né, gente? Está óbvio, não chega nesse resultado. Então, os dois não podem ser paralelos na mesma direção e mesmo sentido. Mas também eles não podem ser opostos, porque se fossem opostos, ia ser o maior menos o menor, já que não tem nenhum referencial para dizer quem é positivo ou negativo. Então, 12 menos 5 também não é 13. Bom, teríamos que usar o quê? Alguma ferramenta por tentativa. Então, ficaria muito complexo. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos uma equação que você aprendeu, que é a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, ela nos permite encontrar qualquer ângulo, até esses daqui que são paralelos, tá? Então, você aprendeu o seguinte, na matemática, que você tem o valor a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno do ângulo entre eles, que aqui é ângulo θ. Só que na física você não usa o sinal negativo, você usa o sinal positivo. Já expliquei em sala de aula e não cabe aqui fazer essa explicação novamente. Bom, eu vou chamar então aqui o meu V1. Vou chamar ele de B. Pronto. E eu vou chamar o V2 de C. E a minha resultante eu vou chamar de A. Pronto. Vou substituir e agora isolar o cosseno, gente. Só isso. Então, substituindo aqui, nós temos a resultante, que é o A, vai ficar 13 ao quadrado. É igual ao B, que é o V1, que para nós vale 5. Não posso esquecer que é ao quadrado. Mais o vetor C, que é o 12, o V2, tá? Que vale 12 também ao quadrado. Mais da equação 2 vezes B, que é 5, vezes C, que é 12, vezes cosseno do ângulo θ entre eles. Então, agora, vamos começar a realmente efetivar o cálculo. 13 ao quadrado, nós temos o valor de 169. É igual a 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, 144, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes 12, 120, cosseno do ângulo. Primeiramente, eu vou fazer o quê? Vou somar esses dois aqui. Então, eu tenho 169 é igual a 169 mais 120 cosseno do ângulo. 169 é positivo, passa para cá negativo, então vai dar zero, né? Mas vamos escrever isso aqui. 169 menos 169 é igual a 120 cosseno do ângulo. Então, aqui, ó, nós temos zero. Zero é igual a 120 cosseno do ângulo. 120
multiplicando passa a dividir, e 0 por 120, 0. Então, o cosseno desse ângulo é 0. E o único ângulo que possui cosseno igual a 0, quando o cosseno desse ângulo é igual a 0, nós sabemos que esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Alternativa D. Aí é necessário olhar numa tabelinha trigonométrica, porque a sua apostila não mostrou nenhuma tabelinha para nós usarmos de referencial. Claro que na prova eu sempre coloco a tabelinha ou as informações necessárias para que você não tenha que memorizar os senos e cossenos. Exercício 2. Um raio de luz R incide sucessivamente em dois espelhos planos. Espelho 1, este daqui, e espelho 2, este daqui, que formam entre si um ângulo de 60 graus. Está aqui na figura, ó, conforme representado no esquema a seguir. Nesse esquema, o ângulo alfa é igual a... Bom, a sua pergunta aqui que você deve responder é justamente qual é a medida deste ângulo alfa aqui, ó. Pronto. Então, vamos começar com o seguinte. Esse raio R, tá aqui, incide nessa trajetória, igual você está vendo, ó. Ele vai aqui diretamente sobre o espelho. Pronto. Tocou o espelho seguindo essa trajetória aqui, ele será refletido do espelho 1 para o espelho 2. Está aqui a trajetória que ele segue agora. Passou aqui, percorreu esse espaço e chegou no espelho 2, ele será refletido para cá. Pronto. Até um certo momento aqui em que há uma convergência e logo após uma divergência entre esses raios, né? Mas não é o caso aqui, isso não nos importa. O que importa aqui é que ele quer a medida deste ângulo alfa que nós temos aqui e nós vamos precisar usar a geometria básica para isso. Não podemos esquecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, vamos observar aqui. Primeiramente, vamos para achar o alfa aqui, eu tenho que conhecer o ângulo que está aqui, ó, que eu ainda não conheço, certo? E para conhecer ele, eu teria que saber esse daqui. Pronto. Então, vamos lá. Nós sabemos, ou já aprendemos na aula anterior, que toda vez que um raio toca o espelho, surge uma reta chamada reta normal. Ela não existe, mas ela é uma representação referencial. Vou desenhar ela aqui. Aqui tem uma reta normal. Está aqui. E aqui tem outra reta normal. Pronto. Eu não vou precisar aqui usar ela, gente. Só estou mostrando caso seja necessário para outro exercício. Eu só vou colocá-las aqui para lembrar você do seguinte. O ângulo de incidência, que é este ângulo entre a normal e o raio incidente, é igual ao ângulo refletido, que é esse daqui. Bom, como aqui esse espelho está aqui nessa direção aqui, e esse ângulo é 30, esse ângulo é 50, significa que aqui também eu tenho um ângulo igual de 50 graus. Então, vamos fazer essa anotação aqui. Aqui também é 50. Pronto. Caso ele pedisse um ângulo de incidência aqui, ó, essa abertura total teríamos 180, 180 menos 100, que é 50 mais 50, sobraria 80, 80 dividido por 2, 40. Mas não é o caso, eu não preciso disso. Vamos até esquecer isso. Então, vocês conseguem enxergar que aqui, ó, eu tenho um triângulo, ó, triângulo, aonde? Nesse triângulo eu tenho 50 graus aqui, 60 graus aqui, então fica fácil eu encontrar essa medida. Por quê? A soma dos ângulos, desses três ângulos que compõem esse triângulo, deve ser igual a 180 graus. Então, vamos fazer isso aqui. 50 mais 60, 110. 110 para 180, 70 graus. Pronto.
Se este ângulo daqui é igual a esse, então alfa também vale 70 graus. Alternativa B de bola. Pronto. Pessoal, não esqueçam, o que possibilita nós enxergarmos isso, sabermos que esses ângulos são iguais, é a segunda lei da reflexão, que afirma que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Não pode esquecer disso. Exercício 93. Observe a figura. Nesta figura, dois espelhos planos estão dispostos de modo a formar um ângulo de 30 graus entre eles. Então, aqui nós temos um espelho plano, aqui outro espelho plano, e entre eles, 30 graus. Pronto. Aí ele afirma o seguinte: um raio luminoso incide sobre um desses espelhos, formando um ângulo de 70 graus com a sua superfície. Então, aqui, ó, o raio luminoso incide sobre o espelho e forma com a sua superfície um ângulo de 70 graus. Esse raio, depois de se refletir nos dois espelhos, cruza o raio incidente, formando um ângulo de quanto? Então, olha só. O raio incidiu, refletiu, refletiu. Ele quer saber justamente qual que é esse ângulo alfa aqui, ó, que houve no cruzamento desses espelhos. Isso que nós temos que encontrar. Bom, gente, primeiramente, vamos lembrar do seguinte. Toda vez que eu trabalho a angulação de raios em relação ao espelho, eu tenho que lembrar, primeiramente, da segunda lei da reflexão. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Outro item muito importante, por se tratar de geometria analítica, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Não posso esquecer. Tá, por onde nós começamos isso? Primeiramente, olha só. Esse ângulo alfa que nós precisamos encontrar aqui, bem aqui, ó, que é a nossa incógnita, ele é igual a este ângulo aqui, certo? Igualzinho, tem a mesma medida angular. Por quê? Porque este ângulo daqui é complementar a esse, assim como este é complementar a esse, tá? Mas aí, para que eu possa encontrar este ângulo, eu teria que saber qual ângulo eu tenho aqui, qual ângulo eu tenho aqui. E para saber esses ângulos, eu preciso conhecer este ângulo e este. Então, vamos começar pelo que eu tenho mais fácil em informações. Eu tenho 70 graus aqui, e nós sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência está aqui, ó, né? Bom, bem aqui no meio deles, mas isso não importa para nós aqui. O que importa para nós é conhecer este ângulo. Então, nós sabemos que este ângulo de 70 é igual a este ângulo que existe aqui, que também é 70 graus. Já que nós temos essa informação, nós conseguimos descobrir duas. Primeiro, qual é o ângulo que existe aqui, ó, para responder uma parte do que nós precisamos ali. Se nós temos um total de 180 graus aqui, 70 mais 70, 140. Logo, para formar 180, nessa abertura total, faltam 40 graus. Então, aqui eu sei que existe 40. Bom, encontrei um ângulo, falta agora esse daqui. Para encontrar esse daqui, nós precisamos saber primeiro qual é este ângulo aqui, ó. Bom, e aí se nós observarmos aqui nosso triângulo, ó, um triângulo formado por essa parte do espelho, o raio essa parte do espelho, nós já conseguimos identificar que 30 graus que nós temos aqui, mais 70 vai dar 100. Para 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, faltam 80 graus. Então, esta medida angular aqui é de 80. E se aqui eu tenho 80, aqui também eu tenho 80, ó. Aqui também. Bom, se essa abertura total é de 180 e aqui 80 mais 80 é 160, 160 para 180, nós sabemos então que aqui tem 20 graus. Pronto. Então, 20 mais 40
60 graus. Para 180, que é a soma dos ângulos internos desse triângulo aqui, vai faltar quanto? 120. Então, aqui nós sabemos que temos, vou puxar para cá, ó, não vai caber ali para escrever. Então, nós sabemos que este ângulo aqui, ele é de 120 graus. E ele corresponde à mesma medida de alfa. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Exercício 81. A figura abaixo representa dois espelhos planos, E1 e E2, que formam entre si um ângulo de 60 graus. Aqui, então, temos E1 com ângulo de 60 em relação a E2. Um raio de luz I incide em E1. Está aqui, esse raio rosinha, né, roxo, com um ângulo de incidência de 40 graus. O raio refletido vai atingir E2 com um ângulo de incidência de quanto? Bom, esse exercício ele já tem uma complicaçãozinha um pouco diferente, porque você não tem aqui, ó, o restante da imagem formada. Você tem que desenhar. Então, vamos começar aqui. Nós sabemos que esse raio vem, está aqui, ele toca o espelho, vou desenhar em cima, de vermelho, é refletido, toca o outro espelho e depois ele é refletido também. Então, aqui. Pronto. Não está bem simétrico o desenho, mas dá para entender. Aqui tem uma reta normal, bem visível aqui, que é desse espelho 1 em relação aos raios. Então, eu vou desenhar a reta normal do espelho 2, que eu preciso dela, ó. Então, aqui, nossa retinha normal. Pronto. Aqui, nossa reta normal. O que eu preciso entender agora? Eu sempre desenho fininha, tá? Para não atrapalhar o nosso entendimento. Ele está pedindo para que você encontre a medida do ângulo de incidência no espelho E2. Esta medida é essa daqui, ó. É este ângulo que ele precisa encontrar. Bom, para encontrar ele, eu preciso saber isso daqui. E eu não tenho. Então, vou deixar de lado aqui a nossa incógnita, que é o ângulo de incidência do espelho E2. Pronto. Mas nós conseguimos observar alguns detalhes, né? Por exemplo, aqui está evidente que o ângulo entre esse espelho e a normal, igual nós já vimos na aula, é 90 graus, porque a reta normal é uma reta perpendicular ao plano do espelho. Então, se aqui é 90, aqui é 90 e aqui nós temos 40, 40 para 90, nos resta ainda de medida angular aqui 50 graus. Bom, de posse dessa informação, como nós sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, isso também mostra para nós que este ângulo aqui também é igual a esse. Então, vamos marcar ele aqui. Então, aqui também vale 50 graus. Vou escrever aqui do ladinho, tá? Porque não cabe ali dentro. Bom, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 50 graus, e se aqui eu tenho, ó, esse triângulo aqui, ó, este triângulo. Se eu tenho 50 graus aqui e tenho 60 aqui, eu tenho um total de 110. E 110 para 180, faltam 70. Então, nós sabemos aqui que 70 graus corresponde à medida deste ângulo aqui. Bom, já de posse dessa informação também, nós podemos já agora efetivar o cálculo. Ó. Se a reta normal ela é perpendicular à superfície do espelho, perpendicular 90, e se 90 aqui, eu já tenho 70 nessa parte, quanto falta para dar 90 nesse intervalo aqui nesse meio? Faltam apenas 20 graus. Alternativa correta, letra D de dado.
Bom, gente, qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp, que eu tiro dúvida, ok? Bons estudos, refaçam seus exercícios, estudem com calma, logo, logo estaremos juntos novamente, tá? Muita fé e até a próxima!